Vamos falar de um assunto que mexe com muita gente, especialmente no meio católico: a pirataria digital. Será que é só uma conveniência moderna, uma coisa sem grande importância? Ou será que existe sim uma questão de justiça por trás disso? Muitos acham que é algo moralmente neutro, mas a tradição da igreja tem uma visão bem clara sobre o tema. Então, vamos mergulhar fundo nessa análise para entender o que está em jogo. Sabe como é, né? Baixar um filme, um livro, um programa. Parece tão fácil, tão inofensivo. Uma simples conveniência do nosso mundo digital. Mas e se a gente colocar os óculos da moral católica para olhar para essa prática? Aí a pergunta muda de figura. Será que essa conveniência toda não tem, na verdade, um custo moral? É isso que a gente começa a investigar agora. Basicamente, existem dois lados nessa discussão. De um argumento que diz que dados digitais são só uma forma acidental, não uma propriedade de fato, e por isso piratear seria moralmente lícito. Mas do outro lado vem uma refutação forte, baseada na filosofia de São Tomás de Aquino, que afirma: não, a pirataria é uma injustiça. É justamente essa refutação que nós vamos desvendar passo a passo. Então, para a gente entender o ponto central da questão, precisamos ir um pouco mais fundo, lá na raiz filosófica do argumento. A discussão toda começa com uma pergunta que parece simples, mas não é. Qual é a verdadeira natureza de um arquivo digital? Ele é só uma modificação de algo que já existe ou é uma criação de verdade? A tese de quem defende a pirataria como algo lícito se baseia numa ideia bem específica. A de que copiar um arquivo, na verdade, não é criar nada novo. Seria apenas rearranjar a matéria que já está ali, no seu HD, no seu pendrive. É como se os dados fossem só uma nova configuração de um objeto que já é seu. E para isso fazer sentido, a gente precisa entender o que é essa tal de forma acidental na filosofia atomista. É mais simples do que parece. Pense numa cadeira. Ela pode ser azul, pode ser vermelha. A cor pode mudar, certo? Mas ela continua sendo uma cadeira. A cor é um acidente, algo não essencial. A tese a favor da pirataria diz que os dados digitais são como a cor da cadeira, um mero acidente. Só que é exatamente aqui que a analogia não se sustenta. Pense bem, criar uma obra digital, seja um texto, uma música, um software, isso não é a mesma coisa que pintar uma cadeira. É um ato da inteligência. É uma criação, algo que não existia antes. O meio físico, o CD, o HD, é apenas o suporte, o papel onde essa nova criação foi registrada. Certo. Então, se concordamos que uma obra digital é uma criação da inteligência e não um simples acidente, a consequência é clara. Ela é fruto de um trabalho. E é aí que a gente sai do campo da metafísica e entra de cabeça no campo da moral. Isso nos leva direto para um princípio fundamental da ética atomista, que é a justiça. E o que Santo Tomás de Aquino nos ensina sobre a justiça, a definição clássica é esta: dar a cada um o que lhe é devido segundo a igualdade. Em outras palavras, justiça é dar a cada pessoa aquilo que é dela por direito. Simples e, ao mesmo tempo, muito profundo. E vamos ser sinceros, né? Obras intelectuais não brotam do chão. Elas são resultado de muito esforço, um esforço bem real e tangível. Envolvem tempo, estudo, experiência, reflexão, criatividade. A pessoa dedicou parte da vida a isso. E todo esse trabalho merece, por justiça, uma compensação. Negar isso é, no fundo, desvalorizar o próprio trabalho humano. E dentro do grande conceito de justiça, existe um tipo específico que se aplica perfeitamente aqui: a justiça comutativa. É a virtude que cuida das trocas entre as pessoas, garantindo que tudo seja equilibrado. É a justiça dos contratos, das compras, das vendas, aquele famoso toma lá, dá cá, justo. Pois é exatamente aqui que a pirataria entra. Quando alguém pirateia uma obra, o que está acontecendo? A pessoa está pegando algo de valor, que é o fruto do trabalho e do esforço de alguém, e não está dando nada em troca. Isso cria um desequilíbrio total. E esse desequilíbrio é, por definição, uma quebra da justiça comutativa. Não adianta dizer, mas é imaterial. A imaterialidade da obra não anula a injustiça dessa troca. Ok, então do ponto de vista filosófico, o argumento parece bem sólido. Pirataria é injustiça. Mas e a teologia moral católica? O que ela diz preto no branco sobre o assunto? Agora a gente entra num ponto crucial. Como os ensinamentos da Igreja se aplicam a essa questão tão moderna dos direitos autorais?
E para ter uma resposta bem fundamentada, podemos recorrer a teólogos moralistas muito respeitados, como o padre Del Greco. O interessante é que mesmo lá no século XX, eles já estavam analisando a natureza da propriedade intelectual. E o que eles disseram nos dá uma orientação muito sólida para os dias de hoje. E aqui tem um ponto bem legal que mostra a honestidade intelectual da Igreja. Existiu sim um debate teórico entre os teólogos. Alguns se perguntavam: será que depois que uma obra é publicada, ela vira domínio público pela lei natural? Outros negavam isso com força, dizendo que os direitos do autor continuavam valendo. Ou seja, não era uma questão óbvia, e foi muito discutida. Mas, apesar de todo esse debate teórico, a orientação prática que saiu dali é super clara, é inequívoca. O padre Del Greco coloca um ponto final na discussão prática. Ele afirma que, na prática, é preciso seguir as leis civis. E o mais importante, ele diz que essas leis obrigam também em consciência. Ou seja, não é só uma lei do Estado, é uma obrigação moral. E esse é o ponto-chave. Leis de direitos autorais não são só umas regrinhas civis quaisquer. Elas têm peso moral. Quando uma lei é justa, quando ela busca o bem comum, como, por exemplo, proteger o trabalho de quem cria, obedecer a essa lei se torna uma obrigação de consciência para um católico. Beleza, então vamos amarrar tudo isso. Chegou a hora de resumir o caso e entender de vez por que a pirataria digital não tem nada de moralmente neutra. Vamos juntar todas as peças que vimos até aqui. Olha só o resumo da ópera. Quando a gente analisa pela ótica da tradição católica, o argumento pró-pirataria simplesmente não para em pé. Primeiro, porque confunde uma obra racional com um mero acidente técnico. Segundo, porque ignora o direito natural do autor ao fruto do seu trabalho. Terceiro, porque bagunça todo o princípio da justiça comutativa. E por último, porque rejeita leis humanas que são justas e foram criadas para o bem de todos. E se ainda resta alguma dúvida, olha só essa aplicação prática, que é para não deixar pedra sobre pedra. Guias devocionais tradicionais, daqueles usados para um bom exame de consciência, listam a violação da regulamentação de direito autoral como um possível pecado contra o sétimo mandamento. É isso mesmo. Está lá relacionado ao mandamento não furtar. Mais concreto do que isso, impossível. Tudo isso nos deixa com uma reflexão final. A tecnologia vai continuar evoluindo, não tem jeito. Mas os princípios da justiça, esses são eternos. O grande desafio da nossa era digital é justamente esse: aprender a aplicar essa justiça de sempre a um mundo de bens que são imateriais, garantindo que o trabalho seja sempre valorizado e que a cada um seja dado o que lhe é verdadeiramente devido.